Amigos internautas, sejam bem-vindos aos canais do YouTube e principalmente agradeço a atenção pelo canal do Doutor da Bola na Copa e na Copinha. Amigos, vamos falar agora que o fim da temporada 2025, que consagrou o Flamengo como campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e também ao Sport Clube Corinthians Paulista, campeão da Copa do Brasil. Encerrando essa temporada, daremos início agora, 2026, no dia 2 de janeiro, à Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma competição que celebra a paixão pelo futebol e revela talentos ao longo da sua história. Aqui está algumas das curiosidades sobre a Copinha, que eu falei, o canal nosso é de entretenimento e reativar a memória dos apaixonados pelo futebol. Lembrando que todo mundo conhece Fred, o centroavante do Fluminense, é o detentor do gol mais rápido na história da Copinha. Marcado um gol a 3 segundos e 17 milésimos de segundo, do meio do campo, em uma partida contra o Vila Nova. O gol mais rápido é do Fred, certo? As goleadas mais destacadas da Copinha foi de 14-0 marcado do Cruzeiro sobre o Vasco de Itapecerica, isso em 1974. Os campeões, o Corinthians, certo? É o maior campeão da Copinha com 11 títulos, seguido pelo Fluminense e Internacional, ambos com 5 títulos cada um. As revelações, olha que a Copinha ela revela talentos e vamos lembrar de alguns jogadores que se destacaram dentro dessa Copinha, que, como eu já disse, inicia no dia 2 de janeiro de 2026. Vamos comemorar as festas natalinas, as passagens de ano e depois a paixão futebolística retoma com tudo, certo? As revelações, como eu estava dizendo, da Copinha, o futebol brasileiro, Cafu, Kaká, Lucas Moura, Casimiro, o Robinho, o Neymar, Gabriel Jesus, Wagner Love, o Fred, Deco, Marquinhos, que é o campeão da Champions League e campeão mundial de novo, que saiu da base do terrão do Corinthians, Marquinhos. O Malcom, o Lucas Paquetá, Paulo Roberto Falcão, Raí, Dida, certo? E entre tantos outros que tiveram a primeira oportunidade neste interessante, mas mais importante futebol de base do mundo. Uma revelação de jogadores para todo o celeiro do mundo todo, onde eles procuram a revelação de novos craques e poder tê-los como participantes da sua agremiação. A Copinha, como diz, é uma vitrine de jovens talentos, né? Clube de todo o Brasil. É um dos torneios mais democráticos que existe, porque qualquer cidade pode, qualquer clube de todo esse imenso território brasileiro participar da Copinha, convidado ou interessado em participar, sempre será bem recebido. Tá? Até mesmo clubes internacionais já participaram da Copinha, mas como eles não vingaram, eles nunca passaram das fases de classificação, praticamente deixaram de ser convidados ou não mostraram mais interesse. Mas a Copinha continua a ser um evento icônico no Brasil, né? Unindo torcedor e comunidades em estádios icônicos, tá? E celebrando a paixão pelo futebol de base. E dentro desse contexto, vamos falar por que o nome importa.
qual a agremiação, que nome que ela recebeu, qual a origem, e isso traz muita importância para que essa agremiação cresça e permaneça no cenário futebolístico. O nome do time é sua marca, né? Ele constrói identidade, gera identificação da torcida, certo? E influência até no marketing. Clubes com nomes criativos ganham mais engajamento, seja na arquibancada ou nas redes sociais. Quer montar um time de pelada, esporte ou fantasia? Aqui vão algumas dicas. Eles usam o humor, nome como bola murcha, chuta que é gol, sempre divertem, né? Valoriza a cultura local, a fauna, expressões e mitos regionais rendem nomes fortes. A origem de uma agremiação combine a criatividade e o impacto, por exemplo, Guerreiros da Várzea ou Unidos da Resenha, são nomes sugestivos que são nomes fortes e que caem no gosto da torcida, certo? É um nome fácil de lembrar e divertido e com personalidade também. A conclusão, o universo dos nomes de time de futebol é criativo, histórico e cheio de paixão. Seja com nomes engraçados, inventivos, cheios de significado, os clubes brasileiros seguem surpreendendo. E você lembra de alguns nomes de times de futebol curiosos que a gente não citou? Compartilhe com a gente e espalhe esse artigo para a galera aí, porque o esporte, eu vou narrar um nome que achei interessante, vou contar um pouco da história, o nome interessante de um time cujo o, o título desse vídeo ele vai chamar a atenção para que vocês tenham um conhecimento a respeito desta coisa que é a paixão pelo nome do time de futebol. Retomando a nossa narrativa a respeito dos nomes de clube e que cai na graça da torcida e que representa sua origem, eu vou destacar nesse primeiro vídeo sobre a Copinha do Esporte Clube da Meia-Noite, que vocês vão acompanhar através desse vídeo, algumas fotos e alguns dizeres sobre a sua fundação, um histórico desse clube lá de Patrocínio Paulista, na região de Franca, próximo também com a divisa de Minas Gerais. O Esporte Clube da Meia-Noite então um time amador lá de Patrocínio Paulista, que vai buscar profissionalização, está com ideia de se tornar um time profissional. E as categorias de base estão sendo formadas e sendo registradas na Federação Paulista de Futebol, nas categorias inferiores, para se tornar um time federado e profissionalizado. A cidade de Patrocínio Paulista, esse time do Meia-Noite, Esporte Clube da Meia-Noite, foi fundado por um grupo de amigos e, segundo os relatos históricos, na mesa de um bar. Entre uma pelada e depois uma cervejada, surgiu a ideia de se fundar o time Esporte Clube da Meia-Noite. A cidade de Patrocínio Paulista ela já foi conhecida como Terra do Diamante, no interior de São Paulo. E ele completou, com essa história que eu vou narrar, 66 anos em 2025. E se renova com a proposta de lapidar novas joias para o futebol. Ele tem como mascote o galo, e o nome exáltico, né? Esporte Clube da Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, São Paulo, região de Franca. E agora está virando uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, uma SAF. E com as primeiras competições de base já em 2025, já começou a participar. O proprietário da SAF é Edson Faleiros, que tem uma construtora em São Paulo,
Ele e a família são da cidade. A ligação com o Meia-Noite é de longa data, já que o atual dono do time foi jogador do clube, certo? E até então com atividades amadoras no município e na região. A história da fundação do clube remonta aos tempos de abril de 1959, precisamente 21 de abril, quando um grupo de amigos se reuniu em um bar da cidade. Nome como costume, né, para comer, beber, cerveja e jogar a conversa fora. Essa é a origem da história. Resolveram, então, no meio do papo, procurar um nome para o clube em que jogavam futebol. Quando olharam para o relógio da torre da igreja, a ideia foi concretizada. Dizem, né? Dizem que não havia um consenso sobre o nome do clube. E estavam lá eles na discussão, quando um dos que estavam participando da reunião, um pouco chateado ainda por não ter decidido, saiu para fora, olhando para a praça, olhou para a torre da igreja, em cujo relógio deu as 12 badaladas da meia-noite. Isso lhe deu uma ideia, ele voltou para dentro do bar e falou para os amigos: olha, o horário é adiantado, deram 12 badaladas da meia-noite, por que não ser o Esporte Clube Meia-Noite o nome do nosso clube? E foi de imediato aceito por unanimidade. Esta então é a origem da Paixão da Meia-Noite, um clube fundado, certo, em Patrocínio Paulista em 1959. Olha, em 1959 eu contava na época com 8 anos de idade. E teve uma disputa nesse ano do Super Campeonato Paulista, em que Palmeiras e Santos, com suas estrelas, a academia vem desde aí do Palmeiras, e o Santos de Pelé proporcionaram uma decisão fantástica, 3 jogos. Portanto, a época de 1959, a época da fundação do Esporte Clube da Meia-Noite, foi uma época memorável para o futebol paulista, onde tivemos o Super Campeonato Paulista, em que a duração da sua decisão foi tão longa que ultrapassou o ano de 59, terminando em 10 de janeiro de 1960, sagrando-se o Palmeiras, então, como campeão, supercampeão paulista, sendo conhecido daí a lendária Academia de Futebol. Então, estamos desejando a todos um feliz ano novo, né? Boas festas natalinas, e ao Esporte Clube da Meia-Noite, que o pessoal de lá acerte os ponteiros e consiga ter uma brilhante participação na Copinha do Estado de São Paulo. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.